Olá, vou apresentar os resultados adquiridos no projeto intitulado O Estudo da Ação de Peptídeos de Glicosa Eritrograma em Formas Dormentes de Trypanosoma cruzi. Esse projeto foi desenvolvido no Laboratório de Genética Bioquímica sob orientação e supervisão do professor Carlos Renato Machado. Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas e o parasito possui distintas formas, envolvendo formas replicativas na forma epimastigota, que replica na porção final do intestino do barbeiro, e a forma amastigota, que é a forma replicativa intracelular nos mamíferos. Das formas replicativas, observa-se um aumento da parasitemia muito intenso na fase aguda, nos primeiros dias da evolução da doença de Chagas. Em sequência, temos uma evolução da doença para uma fase crônica, com uma baixa parasitemia. Seria isso um início de um estado de dormência já descrito, já observado nesses parasitos? A dormência já foi observada em protozoários, tanto em Trypanosoma cruzi quanto em malária e leishmania. E o que a forma dormente tem como características distintas? Em Trypanosoma cruzi, ela parece estar em um processo de recombinação. Isso leva a uma resistência ao estresse oxidativo, que é causado pelas principais drogas usadas no tratamento da doença de Chagas, que é o benzonidazol e o Nutiformox. Essa resistência aos tripanocidas atuais utilizados tem sido muito evidente nas formas dormentes. E também essa forma dormente tem uma capacidade de recuperar o seu perfil de duplicação. A forma replicativa já possui um estresse replicativo, é mais susceptível aos tripanocidas, como benzonidazol, e ela também tem uma capacidade de entrar ao estado de dormência. O nosso grupo já vem desenvolvendo trabalhos para estudar a dormência em Trypanosoma cruzi, influenciando um papel muito grande dos processos de recombinação na indução da dormência. Para análises das formas dormentes na epimastigota, utilizamos a metodologia do CFSE. O CFSE é um componente que interage com as proteínas do parasito sem levar à morte do mesmo. De forma que, a cada ciclo de replicação, o corante, esse marcador, se divide entre as células filhas, levando a uma redução da intensidade de marcação do CFSE. Apenas aquelas de marcação intensa são consideradas as células que não foram capazes de duplicar. Análises de citometria são usadas para identificar a intensidade da fluorescência de cada célula. Dessa forma, nós utilizamos da radiação gama, que é capaz de levar a quebras de fita dupla no DNA e induzir a recombinação. Em cepas DM28C, por exemplo, e no seu nocaute para uma das proteínas da recombinação, nós observamos uma parada total da duplicação frente à dose de radiação gama, que foi identificada pela utilização do CFSE. Dessa forma, nós acreditamos que temos aqui uma simulação, uma célula próxima ao evento de dormência que é observado biologicamente. Para esse projeto, utilizamos o efeito da radiação gama na forma amastigota. Então, as formas inicial tripomastigotas foram irradiadas e essas tratadas com CFSE. Após 2 horas de infecção, nós usamos de infecção em células LLMCK2. As células foram tripsinizadas e levadas para a citometria a cada 24 horas após a infecção, e também foi feitas lâminas de imunofluorescência para observar o efeito da radiação gama na indução da dormência nas nossas formas amastigotas após a infecção.
O que a gente observa é que nas células irradiadas, mesmo 72 horas depois, apenas uma mastigota é vista dentro de cada célula infectada. O que é muito diferente quando nas nossas formas não irradiadas você tem a entrada de um tripo marcado com CFSE, que se converte na forma mastigota por diferenciação, e as replicações vão diluindo o CFSE, de forma que apenas aquela dormente, uma única unidade dentro do ninho, pode apresentar marcação de CFSE, mas nem todos os ninhos possuem uma forma dormente no seu interior. Então nós observamos uma capacidade muito grande da radiação gama na parada da duplicação dos parasitos após a infecção também. O CFSE também nos permitiu utilizar da citometria para identificar aquelas células que poderiam ter parasitos infectados. Uma vez que os parasitos estão marcados com fluoróforo verde, o filtro correto nos mostraria quais células possuem dentro de si uma dessas marcações verdes, nos levando a ser capaz de distinguir células infectadas das não infectadas, com uma densidade estatística muito alta, uma vez que a citometria analisa 10.000 eventos no total por análise. Podemos observar que nas células não infectadas temos um pico bem intenso na parte menor de intensidade, na parte de menos intensidade de CFSE, mostrando nossas células não infectadas. E quando eu infecto com tanto os parásitos irradiados quanto os não irradiados, é possível ver uma população de intensidade mais elevada para essa marcação, mostrando nossa população infectada. A dosagem dessa população infectada foi feita através dessa citometria, que nos mostrou que a irradiação reduziu de maneira leve a capacidade de infecção desses parasitos, mostrando que esses parasitos irradiados poderiam sim ser utilizados para experimentos, pela manutenção da capacidade infectiva. Quando foi feita a contagem da quantidade de amastigotas por célula, observamos que no não irradiado temos um aumento gradual dos ninhos de amastigota até 72 horas, enquanto nossas células irradiadas foi mantido apenas uma mastigota por célula, simulando então um estado de dormência e nos levando à possibilidade de seguir com o projeto, que seria validar agora a possibilidade de usar essa plataforma de testes de drogas em células dormentes para descobrir novos alvos farmacêuticos para o combate eventual da doença de Chagas. Nesse trabalho, focamos em peptídeos derivados do veneno da aranha Lycosa erythrognatha. Peptídeos sintéticos derivados dessa aranha já mostraram que elas possuem uma baixa toxicidade em células de mamífero, uma alta atividade bactericida e fungicida e até alguns casos uma especificidade antitumoral. Então, com interesse em observar a capacidade tripanocida desses compostos, em parceria com a professora doutora Maria Helena, fizemos a aquisição dos peptídeos sintetizados no laboratório dela para iniciar os testes. Nesse primeiro screening, escolhemos 3 peptídeos em específico. Um primeiro pegilado, e a atividade a modificação de pegilação reduziu consideravelmente a toxicidade desse peptídeo em células de mamífero, e 2 peptídeos reduzidos, que também aumentaram a sua seletividade por bactérias e fungos. Nos primeiros testes, fizemos um screening de concentração para os primeiros peptídeos reduzidos. Para os 2 peptídeos testados, as concentrações escolhidas foram aquelas observadas com atividade fungicida e bactericida, de 1 micromolar a 5 micromolar. Os tratamentos mostraram uma incapacidade de
uma incapacidade tripanocida desses componentes no parasito, onde, mesmo tratados, independente da concentração, tiveram um crescimento similar ao não tratado, nos dois casos dos peptídeos reduzidos utilizados. Para o peptídeo pegilado, focamos na concentração de 1 micromolar, que foi o limite não tóxico para células de mamíferos em estudos prévios demonstrados. Essa concentração de 1 micromolar foi capaz de reduzir levemente o crescimento dos parasitos, principalmente nas fases finais próximos ao ponto estacionário de crescimento do parasito. Dessa forma, tivemos o interesse de prosseguir e ver o efeito desses peptídeos nas formas amastigotas. Para fazer os testes, portanto, irradiamos as formas tripomastigotas e tratamos com CFSE. 2 horas de infecção foram necessárias e os pontos 24, 48 e 72 foram tirados para análise, tanto citométrica quanto as lâminas de imunofluorescência. As células não infectadas, observamos o pico distinto, na nossa citometria, o que nos proporcionou distinguir das células infectadas e não infectadas para uma quantificação precisa, tanto em casos tratados e não tratados com as drogas. Para esse experimento, também utilizamos benzonidazol como controle, uma vez que ele já se demonstra atuante nas formas replicativas do parasito, mas não tem uma atividade tripanocida nas formas dormentes. Quando avaliamos a infecção via citometria, a nossa quantificação mostrou que, de fato, o benzonidazol tem um efeito contra as formas não irradiadas. Porém, nas formas irradiadas, não existe um efeito proeminente de morte dos parasitos. O número de células infectadas se mantém similar ao não tratado. Para o tratamento com o peptídeo, nas primeiras 24 horas, a gente observa uma concentração maior de células infectadas. A nossa hipótese é que esse peptídeo estaria atuando em reduzir a duplicação das células. As células não infectadas tendem a duplicar mais intensamente que as células não infectadas, de modo que você reduz gradualmente a concentração de células infectadas no seu meio. Se algum componente afeta diretamente essa duplicação das células, infectadas ou não, isso pode levar à manutenção de uma concentração maior de células infectadas na sua cultura. Nos nossos irradiados, nenhum efeito foi observado drasticamente em questão de número de células infectadas. Esses números, essa diferença observada no ponto 24 horas das não irradiadas, tratadas ou não, vai se reduzindo ao passar do tempo. Exatamente pelo fato de que as células não infectadas se duplicam, aumentando a sua proporção dentro da cultura, diminuindo a diferença estatística entre as células irradiadas e infectadas. Nas análises das lâminas, podemos observar que 72 horas depois, pela marcação de DAP, as irradiadas mostram aquele único parasito dentro da célula, independente do tratamento e do tempo, apenas um parasita é observado. Nas nossas células não irradiadas, quando não tratadas com droga nenhuma, nós temos uma evolução dos ninhos até 72 horas, com células contendo um nível considerável de amastigotas. Porém, no mesmo tempo, quando analisamos as nossas células não irradiadas tratadas com benzonidazol, nós observamos que o número de amastigotas dentro de célula não só reduz drasticamente, mas que também essa célula se mantém marcada com CFSE, revelando uma célula dormente, uma célula que passou por poucos passos de duplicação para conseguir a resistência e manter-se viva na presença da droga. Já no caso das células que receberam o peptídeo, o
crescimento do ninho foi similar, né? E na contagem teve um aumento muito grande no número de amastigotas, similar ao que a gente observa nos nossos não tratados. A quantificação desses ninhos foi feita pela contagem das lâminas e observamos que os ninhos de amastigota no nosso não tratado crescem, dobrando praticamente a cada 24 horas, enquanto os tratados com benzonidazol não são capazes de evoluir no tempo 24 a 72 horas. Já as células tratadas com peptídeo possuem um acúmulo grande de amastigotas até 72 horas, mostrando que a incapacidade de divisão que esse peptídeo pode estar causando nessas células também não deixa que a célula infectada se divida, de forma que você não tenha passagem de amastigota entre células filhas, se concentrando na célula infectada inicialmente. Como conclusão desse trabalho, nós mostramos que a radiação gama é capaz de induzir um estado não replicativo do Trypanosoma cruzi semelhante ao evento de dormência. O marcador CFSE, em conjunto com a análise citométrica, se mostrou uma ferramenta eficiente na quantificação da infecção. Ferramentas em conjunto, essas duas ferramentas em conjunto, pode ser usadas nos testes de drogas para as várias formas do parasito. E nos testes realizados até agora não indicam um efeito tripanocida relevante dos peptídeos derivados do veneno de licose eritrognata. Muito agradecido.